Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Neste vídeo, estaremos comentando sobre o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. A gente vai estar abordando uma análise crítica do livro, um pouco sobre o autor e com uma participação especial da professora Luciana Mendonça, formada em Letras. Então, galera, agora nós vamos abordar um pouco mais sobre a trajetória e a história de vida do autor. Nascido em Salvador em 1979, o baiano Itamar Vieira Júnior é um escritor brasileiro, autor de obras e contos de romance. Durante a sua adolescência, morou no estado de Pernambuco e mais tarde na cidade maranhense de São Luís. Ele começou seus estudos de geografia na graduação na Universidade Federal da Bahia, e ele foi o primeiro aluno a receber a bolsa Milton Santos de Estudos, dedicadas para jovens negros de baixa renda. Logo após, Itamar se formou e concluiu seu mestrado. Sua dissertação era denominada Valorização Imobiliária Empreendida pelo Estado em Mercado Formal de Imóveis em Salvador, analisando a Avenida Paralela, no ano de 2007. Ainda na mesma instituição de ensino superior, concluiu também sua tese de doutorado, dessa vez na área de estudos éticos e africanos, com o nome de Trabalhar é Tá na Luta, Vida, Morada e Movimento entre o Povo, Luna, de 2017. Uma pesquisa que se volta sobre a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste brasileiro. A sua ligação no estado que nasceu reflete muito na sua forma intensa e no seu interesse acadêmico, como dá para ver na sua monografia, que se chama A Expansão de Salvador, a produção do espaço urbano em uma via metropolitana, em 2005. Ele também conquistou diversos prêmios, como o Prêmio Jabuti e o Prêmio Oceanos, os dois em 2020. O Itamar também é o servidor público do INCRA, um órgão estatal responsável pela condução e reforma agrária do Brasil. Devido a isso, ele já recebeu ameaças de morte e outras violências por sua atuação em uma divisão mais equânime da terra e sua proximidade com os povos quilombolas. E para quem estiver mais interessado em saber sobre o autor, a gente vai estar disponibilizando um link de uma entrevista bem completinha com o Itamar. Agora, para uma opinião mais crítica sobre Torto Arado, nós convidamos a professora Luciana, de português, para uma roda de leitura, fazer algumas perguntinhas. Olá, professora, muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É muito legal falar sobre essa obra, porque é um livro que eu li, acabei de ler praticamente e gostei muito. Então, eu gostei muito de ter recebido esse convite para falar um pouquinho sobre o Torto Arado. Ai, que bom. Já sabemos que você gostou bastante, porque você falou assim, bastante dele pra gente. Recomendou pra gente. Sim, recomendou. Acho que para começar, o que chamou a sua atenção para esse livro? Além dele estar agora um pouco mais famosinho, mas o que chamou a sua atenção sobre esse livro? Bom, eu confesso que quando eu peguei para ler, eu não sabia nada sobre enredo, não tinha ideia do que se tratava. Aliás, fiz questão de não saber, não procurei saber, não procurei informações. Eu ouvi falar por causa dos prêmios, né, que é um livro que estava bastante comentado, por estar ganhando vários prêmios, muitas pessoas comentando que estavam lendo ou que tinham lido, e também porque eu ouvi falar bastante do autor, do Itamar Vieira Júnior, né, um autor jovem aí ainda e muito interessante. E eram informações muito assim, muito soltas e até inconsistentes, mas eu não sei, eu gostei do título, eu gostei da capa, a foto de capa, ela é muito bonita, muito impactante, né? Me chamou a atenção, eu não sei explicar direito porquê, e fui ler mais por curiosidade mesmo. Foi por aí. Aí depois que eu li, aí sim eu fui atrás das críticas, dos comentários, fui ver entrevista com o próprio autor para saber um pouquinho mais. Sobre um pouco a leitura agora, você contou pra gente sobre a linguagem do livro, que não é aquela linguagem difícil, é mais simples. Assim, na sua opinião, você acredita que essa linguagem ajuda na leitura mais leve e também na questão da crítica social que tem no livro? Sim, eu acredito que essa linguagem aproxima muito o livro do leitor, né? Aproxima, porque o que acontece? Eu penso que a gente tem que se acostumar
com várias linguagens, né? Eu sou professora, então eu procuro fazer isso no meu trabalho. O aluno, e não só o aluno, todo mundo tem que se acostumar com uma linguagem eventualmente mais difícil. De repente, livros do século XIX que a gente estuda na escola. É óbvio que a linguagem vai ser mais difícil, né? Mas a gente tem que se acostumar. A gente não pode também procurar só o que é fácil, só aquela linguagem que a gente já conhece. Porém, eu acredito que uma linguagem mais acessível, mais próxima do oral, do coloquial, ela aproxima, sim, o público da obra literária, sem dúvida. E facilita, né? Você falou da questão da crítica social, facilita até na percepção desse teor crítico que a obra tem. Eu acho que a linguagem faz parte da obra, né? A obra, ela não é só enredo, ela não é só uma boa história. A linguagem também faz parte. Quando a gente analisa um livro, quando a gente lê um livro, a gente não lê só pelas personagens, pelo enredo, pelo que ele conta, mas o como ele conta, né? A linguagem é esse como, é a forma, como que ele fala disso. Até porque a história de Torto Arado ela é extremamente simples. É uma história de duas irmãs ali, não sei se mais para frente vocês vão querer que eu fale um pouquinho sobre, enfim, mas a história é muito simples, muito bonita, mas muito simples, mas a linguagem, ela sem dúvida enriquece essa história e ela dá ela dá um a mais no livro, né? Dá um brilho especial para ele. Você falou um pouco da história. Acho legal a gente perguntar um pouco sobre o enredo, assim. O que no enredo te chamou muita atenção? Uma parte assim que você falou, nossa, que livro. Na verdade, esse livro ele me ganhou assim, nas primeiras páginas, na primeira página, nos primeiros parágrafos, né? O que mais me chama atenção é que ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é atrelar uma história pessoal, né, de indivíduos, no caso as duas irmãs protagonistas, certo? Né, os conflitos individuais delas ali, a relação entre irmãs, as relações familiares, as relações amorosas delas, atrelar esses conflitos pessoais, individuais, com questões sociais mais amplas, né? Que no livro a gente tem questões sociais bem importantes, aí de comunidades quilombolas, né? Do pós-escravidão, no trabalho que não é mais escravo, mas que se assemelha ao trabalho escravo, da exploração. Vai ter um momento ali em que vai entrar também uma questão de sindicalismo, até vai ter muita coisa interessante. Então, o que eu mais gosto, no caso, no enredo, é isso. É o atrelar o conflito pessoal, individual, com questões sociais mais abrangentes, mais amplas. Agora, o que me ganhou no livro foram as primeiras páginas, que o livro já começa com um fato que eu não vou contar, porque realmente é um livro que, se você contar as primeiras... o primeiro conflito que ocorre ali já vai estragar um pouquinho a leitura para quem for ler ainda. No começo, né, começa com a infância das duas meninas, acontece um fato ali com as duas que vai mudar a vida delas e vai impactar no futuro das duas, e é uma coisa muito impactante. É aquela coisa que quando você está lendo, você fala, nossa, eu não acredito que aconteceu isso. O livro ali já me ganhou. Que causa dúvida, e a dúvida só acaba no final do capítulo. Sim, exatamente. A gente só vai descobrir depois. Acontece uma coisa, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu e com qual das irmãs aconteceu, né? E isso vai se desenvolvendo depois. A gente vai juntando os pedacinhos assim para tentar entender, pera lá, o que aconteceu exatamente. Por isso que eu falei, né? A forma da escrita do Itamar, ela ajuda nisso, porque ele vai colocando para a gente, de propósito, pecinhas, né? Sim. Como se fosse um quebra-cabeça. Até você, não é descritivo, né? Não é aquela descrição tradicional dos romancistas. É muito bom. Me ganhou
de cara. Agora, sobre o sucesso do livro, assim, pra você, na sua opinião, qual é o fator determinante para esse sucesso que tá tendo agora? Tanto dele tá puxando a atenção dos vestibulares também a partir de agora. Assim, na sua opinião, qual que é o fator desse livro que tá chamando a atenção do público em geral agora? Sucesso é uma coisa que é um mistério para mim, né? E eu acho que para todo mundo que trabalha com literatura, porque a gente tem livros maravilhosos que só vêm a fazer sucesso muitos anos depois do seu lançamento, livros maravilhosos que nunca alcançam o sucesso merecido, livros que definitivamente não são bons e fazem um sucesso, né, impressionante. Eu acho que no caso de Torto Arado, os prêmios ajudam, né? Talvez também o fato do autor, do Itamar, ele ser uma figura que ele aparece bastante. Então, se você procurar no YouTube, nas redes sociais, ele é uma pessoa que vai em programas de televisão, participa de podcasts, concede entrevista, ele gosta de dialogar, e ele não é apenas escritor, né? Ele é geógrafo também, ele é um acadêmico também, né? Ele é doutor, né? Então, o fato dele estar na universidade talvez ajude a aproximar o livro dessa crítica mais especializada, essa crítica acadêmica mesmo. Estou falando talvez, né, gente? Não, como eu falei, para mim é um mistério. Eu fico tentando formular hipóteses. E eu acho que os prêmios, né, ganhou prêmio no Brasil e fora também, né? Fora, até antes do que no Brasil, os prêmios eu acho que chamam muito a atenção do leitor, né? Quem gosta de livro, quem gosta de ler e de comprar livro, tem essa coisa de, olha, livro premiado, né? Não deixa de ser uma coisa que chama a nossa atenção. E eu acho também, aí já é uma coisa minha, a literatura contemporânea brasileira, eu nunca tinha visto algo como Torto Arado. Eu acho que estava faltando essa linha de romances, né? Que quando eu li, eu vi algumas aproximações com o romance regionalista lá de 1930, né? Da segunda geração modernista. Eu acho que nos nossos contemporâneos estava faltando um pouco isso também. A gente estava mais acostumado a uma prosa mais urbana, mais que falava das grandes cidades. E esse livro já traz uma coisa que essa pegada mais regionalista, embora até indico que vocês vejam o programa Roda Viva com o Itamar Vieira Júnior, que é uma entrevista maravilhosa, e outras entrevistas que ele concedeu. Ele rejeita um pouco esse rótulo de regionalista para o romance dele por motivos aí bem interessantes. Mas, querendo ou não, ele tem essa pegada regionalista que no Brasil já fez muito sucesso e faz ainda com obras muito importantes do século XX. Eu acho que para o contemporâneo estava faltando um pouco isso. Eu acho que isso também é um fator aí que contribui para o sucesso dele. Legal. Agora, para a gente finalizar, você acredita que esse livro se tornará um clássico assim, contemporâneo? Sim. Eu acredito que sim, né? A gente costuma dizer que não dá para prever o futuro, que realmente não dá, né? Quando perguntam para a gente o que a gente que é professor, que trabalha com literatura, perguntam para a gente o que você acha que vai ficar, né? Do que a gente lê hoje, do que a gente produz hoje, o que vai ficar daqui 50 anos, 100 anos, 200 anos, daqui quando a gente não estiver mais aqui, quando esses autores não estiverem mais aqui. É muito difícil prever, mas eu penso que Torto Arado ele tem tudo, tem todos os elementos para se tornar um clássico, né? Tem gente que já está chamando ele daquele livro que nasceu clássico, né? O famoso clássico imediato. Ele já nasceu com cara de clássico. Eu acredito que sim,
que é um livro que vai ficar, que vai ser mais estudado, né? Como vocês mencionaram, ele já está entrando em listas de vestibular. Isso é muito raro, um livro tão novinho já aparecer, sim, é muito raro. E eu acredito que ele vai permanecer, e isso é muito bom, porque a gente precisa estudar mais autores vivos na escola, né? Claro que vamos continuar e temos que continuar gostando, estudando e tendo os clássicos, né? Já clássicos, canônicos como referência, mas é importante a gente agregar mesmo. Tem que agregar, a escola tem que fazer isso também. Eu acho que ele vai ficar. Sim. Acho que vai ficar. Bom, professora, muito obrigada pela sua participação. Adoramos conversar com você e esperamos uma próxima entrevista, talvez. Muito obrigada. Sim, eu que agradeço. É sempre bom falar de livros que a gente gosta, né? Quando a gente gosta, fica mais fácil falar. E agora, após a entrevista da professora Luciana, vamos falar mais informações sobre o livro. Para começar, a gente quer falar da linguagem, que para todas nós foi muito simples, foi fácil de interpretar e a leitura fluiu muito bem. O livro é em primeira pessoa, onde tem um narrador personagem, e ele é dividido em 3 partes, onde cada parte possui uma narradora. A primeira parte é narrada pela Bibiana, a segunda parte pela Belonísia e a terceira parte pela Santa Rita Pescadeira. Quanto a esses personagens, Bibiana e Belonísia são 2 irmãs que vão narrar a maior parte da história. Ambas crescem na fazenda, mas durante a sua adolescência se casam e uma delas se muda para a cidade fugindo com o primo e a outra vai morar em outro lugar da fazenda com outro marido. Já a Santa Maria Pescadeira é uma personagem muito importante. Durante sua narração, nós somos levados a uma experiência mais intensa e profunda, mostrando muito da sobrenaturalidade do que a história se trata e da intensa subjetividade que nós somos levados. Como ela é uma encantada, um ser mítico da religião que eles tratam durante todo o livro, nós somos levados realmente a uma experiência diferente. Eu mesma não tinha experimentado algo assim. Você tem dificuldade de se localizar um pouco na história até entender que aquilo não se trata de algo concreto. Bom, complementando isso que a Vitória citou, a religião ela é algo essencial, pois ela retrata essas matrizes africanas e a religião tem como principal fator ser o porto seguro delas, pois os homens eles precisam acreditar em algo para viver e ver sentido ou rumo de vida. Abordando agora trechos da obra, os quais mostram a linguagem leve do livro, que aborda críticas importantes, como o espaço, religião e a desvalorização da mulher. O chão das nossas casas e dos caminhos da fazenda era de terra, de barro, apenas, que também servia para fazer a comida de nossas bonecas de sabugo, e de onde brotava quase tudo o que comíamos, onde terrávamos os restos do parto e o umbigo dos nascidos. E agora um outro trecho, o qual cita a participação da mulher no campo e também sua desvalorização. Mulher no campo, éramos um tanto maltratadas pelo sol e pela seca, pelo trabalho árduo, pelas necessidades que passávamos, pelas crianças que paríamos muito cedo, uma atrás das outras, que murchavam nossos peitos e alargavam nossas ancas. Eu gosto muito desses trechos que a Letícia leu, porque é com muita inteligência e expressividade que o autor, ao escrever este livro, nos faz refletir sobre assuntos que tiveram sua importância muitas vezes esquecidas, que são como o machismo, objetificação da mulher, a falta de educação de criança, que é tipo a evasão escolar. Ele nos mostra tão bem a realidade e representa e nos faz refletir aquilo que não vivenciamos. O Itamar Vieira, ele também exemplifica muito bem o quão cruel a vida neste mundo pode ser para aqueles que não tiveram escolha de serem livres da pobreza. E algo importante abordado também é a desigualdade de gênero, né? A mulher ter que servir o homem. E por fim, acho interessante como o autor ele cria uma janela para o mundo atual, onde nos permite enxergar direitos já conquistados e lutas silenciadas por muitos aqueles que com mais poder.
Nem preciso me justificar muito sobre o porquê o livro é premiado, depois de todos esses pontos importantes citados que a obra aborda. Ganhou o Prêmio Jabuti de Romance Literário e Prêmio Oceanos no ano de 2020 e em 2022, o mais recente, foi premiado com o Jabuti de Livro Brasileiro publicado no exterior. E se você tiver mais interesse na história, nós estamos disponibilizando o link com o resumo do livro para que possa ser acessado e acabar retirando alguma das suas dúvidas. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos numa próxima.